Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, aqueles que acompanham pela internet. E Deus falará contigo. Deus sempre fala por meio de Sua palavra, pela obra bendita do Seu Santo Espírito. Nós vamos orar mais uma vez. Curva a tua cabeça e fala assim: Deus, fala comigo, me oriente. Ó Senhor Deus, confessamos a nossa incapacidade de entender coisas espirituais sem a ajuda do Senhor. Por isso, no santo nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Por causa do Teu imenso amor revelado em Teu Filho, nos ilumine, nos ajude a compreender e viver Tua palavra. E, ó Deus de misericórdia, afaste de nossa vida, da nossa mente, tudo aquilo que atrapalha desfrutarmos e vivenciarmos uma comunhão mais intensa contigo. No nome de Jesus Cristo. Amém. É interessante, meus irmãos, que alguns exemplos bíblicos, algumas formas que a Bíblia usa para fazer comparações, naquela época era claramente compreendido pela maioria das pessoas. Porém, em nossos dias, nem sempre. Hoje foi lido o Salmo 23, nosso irmão agora há pouco cantou uma música linda a respeito do bom pastor. Mas quando de fato já viram como que era o relacionamento entre o pastor e suas ovelhas? E como que é o relacionamento dessas ovelhas com algum estranho? Eu peço que vocês prestem atenção no vídeo que vai ser passado. Bruno, por favor, projete o vídeo. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. You see how it goes. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Abra a palavra de Deus, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 10. Palavra de nosso Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 10. Versículo 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o Senhor. Amém. Interessante. Talvez você não teve o grande privilégio de ver isso ao vivo.
eu algumas vezes vi, tanto com rebanho de ovelhas como também de gado, o cuidado e a forma que o rebanho responde àquele que cuida daquelas ovelhas ou daquelas vacas. E quando nós olhamos esse texto bíblico, nós devemos fazer algumas reflexões. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma reflexão. Queria que você analisasse a tua vida, pensasse nas características de uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Se você apresenta essas características, e consequentemente também que você refletisse nos privilégios que há em ser uma ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, é verdade que vivemos tempos difíceis, onde aqueles que se dizem pastores não são pastores, e há alguns que se dizem ovelhas nunca foram ovelhas. É verdade também que muitos têm torcido o conceito do que é ser ovelha e do que é ser pastor. Agora, o fato é que a Bíblia Sagrada nos mostra claramente, pelo menos alguns aspectos, do que é de fato uma ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para esse texto, eu sei que é um texto longo, na escola bíblica nós trabalhamos já um pouco dele, mas vamos repararmos algumas características que é colocado nesses versículos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A primeira característica que fica em evidência nesse texto bíblico é atender, ouvir a voz do seu pastor. E aqui, por seu pastor, entenda, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não estou falando quanto a minha pessoa ou do reverendo Anísio. Não estou falando quanto a qualquer outro pastor que você ache importante ou goste de ouvir suas mensagens. Também não estou diminuindo-os. Mas eu quero que você entenda claramente quem é o supremo pastor, quem é o bom pastor. E aqui, quando fala que atende a voz do seu pastor, é uma referência a Jesus Cristo. E quando fala isso, ele destaca algumas coisas. Quando ele fala ouvir, não é somente escutar. Quantas vezes você já ouviu aquele ditado? Entrou por aqui, saiu por aqui. Você já ouviu esse ditado? Entrou por um lado, saiu por outro. Quando a pessoa diz isso, quer dizer o quê? Que de fato a pessoa escutou, mas não escutou nada. Ele ouviu, mas não atendeu àquela palavra que estava sendo dita. Como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, essa passagem, ele estava fazendo uma referência clara entre aqueles que confiavam nele, atendiam aos seus ensinos, eram seus seguidores, ouviam a sua palavra e procuravam guardar no coração e viver essa palavra. Por que essa característica é tão importante? Porque demonstra que você de fato tem reconhecimento e amor por aquele que você diz que é o teu pastor. Em quantas casas eu já vi aquela plaquinha: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? A pergunta é: para que nada te falte, de fato o Senhor é o teu pastor? Porque não basta você pôr um adesivo, não basta você pôr uma etiqueta no carro. Isso não estabelece uma relação de ouvir a Jesus. Quando muito você está carregando um versículo, quando muito você sabe um texto bíblico. Quando o Senhor disse isso aqui, tem outro detalhe também. Se você for voltar aos capítulos 9, 8 e para trás, você vai ver que em várias situações os fariseus e escribas, que eram conhecedores da lei, profundos conhecedores da lei de Deus, interpretavam errado a lei de Deus, pelo menos em alguns aspectos, e não confiavam que Jesus era o bom pastor. Eles reconheciam que Deus, Jeová, era seu bom pastor. Mas quando Jesus fala que Ele é o bom pastor e o bom pastor que daria a vida pelas suas ovelhas, eles estranharam isso.
Então Jesus, ao enfatizar essa primeira característica, ele quer chamar a minha atenção e a tua atenção para o fato de não é apenas escutar o que Jesus diz, mas ouvir e procurar colocar em prática aquilo que ele ensina. E como escutamos a voz do Senhor Jesus Cristo hoje? Meus queridos, alguns ficam a todo momento esperando que venha uma voz do céu, que sinta no coração alguma coisa. Eu não estou falando que Deus não pode gerar um sentimento, não estou dizendo isso. Mas a nossa fé não é baseada no sentimento, a nossa fé é baseada na revelação bíblica. E hoje Deus fala conosco por obra da palavra de Deus e da ação do Espírito. De forma que se a gente não quer ouvir a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, a gente não quer ouvir Jesus Cristo. Há um tempo atrás eu estava ensinando a alguns irmãos. Eu sou um dos que confesso, eu aprendo mais ouvindo do que lendo. E quando eu descobri uma versão da Bíblia online, que você conseguia escutar e ler, eu falei, fantástico. Nado nela de braçada. Por quê? Eu sinto prazer demais estar ouvindo. Aí pego uma versão mais simples, uma versão igual à nossa, uma versão diferente, escuto de novo. E de fato, se a gente tem relacionamento com a palavra, ali nós estamos ouvindo a voz de Deus. É inconcebível alguém que se diz cristão e não quer a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Então a primeira característica que você deve ter como uma ovelha do bom pastor é ouvir a voz dele. E ouvir a voz dele nos nossos dias, Jesus não está andando aqui entre nós fisicamente. Ele está presente por obra do Espírito, sim. Ele está presente por meio da palavra, sim. E é através do Espírito e da palavra que nós vamos estar ouvindo a voz de Deus. Por exemplo, às vezes você lê o texto uma vez, 2 vezes, 4, 5. E em várias circunstâncias o mesmo texto fala de um modo diferente ao teu coração. Não estou falando outra interpretação, estou falando outra aplicação. A interpretação é a mesma. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguém pode entender, Ele vai suprir financeiramente a minha vida, ok? Pode ser? Pode ser. Ele vai suprir a minha vida com a sabedoria que eu preciso, também pode ser. É uma aplicação possível. O Senhor vai cuidar de mim até no vale da sombra da morte, também é verdade. Repare, várias aplicações para o mesmo texto, o mesmo versículo. Nós precisamos perceber, irmãos, que uma das características, eu não vou acabar com esse assunto nessa mensagem, esgotar esse assunto, mas vamos destacar algumas características. E uma delas, segundo o texto bíblico, e é a que ele enfatiza, logo aqui no versículo 27, é que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Repare que ele coloca, minhas ovelhas, minha voz. Você reparou no vídeo, os jovens e adolescentes ali tentando chamar as ovelhas? Pelo que entendi, esse vídeo foi feito em 2013. Eles tiveram vontade de que as ovelhas viessem até eles? Sim, tiveram. Sei que alguns estavam até meio de brincadeira ali. As ovelhas responderam? Não. Não porque aquelas ovelhas não conheciam aquele chamado, não conheciam aquela voz. Mas quando o cuidador delas fez o barulho comum, que geralmente ele deve fazer aquele mesmo barulho, as ovelhas já levantaram, ouviram, entenderam que era aquele que cuida delas que estava chamando, e atenderam ao chamado. Você viu que começaram a levantar a cabeça, ver de onde estava vindo o som, e vieram na direção do cuidador ou do pastor. Assim deveríamos ser nós, que ao ouvir a palavra de Deus, deveríamos ir em direção a Jesus rapidamente, porque Ele tem um cuidado especial com a nossa vida, especial. Uma segunda característica das ovelhas é que elas procuram viver em grupo.
As ovelhas sentem essa necessidade de estar perto de outras ovelhas. As ovelhas precisam andar em grupo. Tanto é que é raro, quem cuida de ovelha, já viu cuidado de ovelha andando sozinha. Quando a ovelha está andando sozinha, o que o pastor diz ali? É uma ovelha desgarrada. Não é o comum. Elas estão em grupos, e elas andam em grupo, porque o grupo traz segurança. No caso de qualquer ataque, uma outra dá sinal, a outra dá sinal, gera segurança para o rebanho. A pergunta é, para a nossa vida, eu gosto de estar junto com as outras ovelhas de Jesus? Eu procuro estar? Porque essa também é uma característica das ovelhas de Jesus. É lógico que a comparação, meus irmãos, ela tem um limite. Jesus estava usando do trato com animais para falar do trato com pessoas. Então, tem que haver essa distinção clara. Até um limite dá para comparar, depois não dá. Mas o limite que Deus colocou foi exatamente esse. Quais são as características que tem numa ovelha e que tem no rebanho de Cristo? Nas ovelhas, elas ouvem e atendem a voz do pastor. É verdade, aplica-se ao povo de Deus. As ovelhas gostam de estar juntas, precisam estar juntas, aplica-se ao povo de Deus. Por isso que tem até um salmo: ó quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união, Salmo 133. Eu lembro que numa época eu decorei esse salmo em hebraico, e tinha uma música em hebraico. Bobeira de seminarista, mas até hoje eu sei. E o quanto eu achava bonito: ó quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. A gente poderia colocar diferente: ó quão bom e quão agradável que o rebanho de Deus viva em união, caminhe em união, que se ajudem, que se fortaleçam, que se animem. Há uns tempos atrás também na igreja nós ensinamos aqui várias mensagens a respeito dos mandamentos recíprocos. Aqueles mandamentos que nós só podemos vivenciá-los uns aos outros. Por exemplo, amai-vos você a você mesmo. Faz sentido? Consolai-vos você a você mesmo. Faz sentido? Preste auxílio você a você mesmo. Faz sentido? Para alguns até faz, mas não biblicamente. O mandamento de reciprocidade só pode ser cumprido quando você se envolve e se relaciona, quando você está junto de outras pessoas, especialmente no meio do rebanho de Deus. Essa segunda característica, eu entendo que o inimigo, a circunstância, o mundo tem minado, tem levado muitas pessoas a acharem que é desnecessário conviver junto. Basta uma reunião no domingo, eu não me envolvo com a vida de ninguém, ninguém se mete na minha vida. Alguns falam assim: ninguém se mete na minha vida, e a gente vai tocando. Ora, é exatamente isso que o inimigo deseja: que você não se sinta amado, que você não ame ninguém, que você não ajude, que você não seja ajudado, para que no exato momento ali da tua fraqueza, você facilmente caia. Ninguém vai ser fortalecido sozinho. Não é essa a ideia de rebanho. Não é essa a ideia de ovelha. Tanto é que mais para frente o Senhor Jesus Cristo vai falar: olha, depois que eu salvar outras ovelhas que também não são desse aprisco, vai ter um só rebanho e um só pastor. Por que ele fala de rebanho e não fala de ovelha no singular? Ainda que ele trate cada um de forma individual, ele fala que ele quer um povo exclusivamente seu. Ele não fala que quer uma ovelha e ele só no reino. Essa segunda característica deve levar-nos sempre a essa reflexão: meu Deus, será que na minha omissão a viver em comunhão, eu estou ficando vulnerável aos ataques e às lutas desta vida me atingem mais facilmente? Eu creio que sim. Eu creio que o omitir-se de viver como rebanho traz desvantagem para o teu sucesso, causa atraso no teu avanço na fé.
Ah, pastor, mas é uma opção? Não deveria. Não deveria. Só que, infelizmente, é também uma escolha tua. Outra característica, ele fala que as ovelhas seguem. Vou falar uma coisa bem mansa, pra você não ficar bravo, tá bom? Bem manso mesmo. Não é o pastor que corre atrás das ovelhas, é as ovelhas que vão atrás do pastor. Que isso, pastor? Está querendo falar que você não tem que procurar as ovelhas? Falei nada disso, vou falar de novo. Tem gente que já dispara, né? Metralhando o pastor. Eu não estou falando de mim e do pastor Anísio. Não estou falando da gente. Estou falando de Jesus Cristo. Não é Ele que sai correndo atrás de você. É você que vai correndo para perto dele. O que o vídeo mostrou? Ao ouvirem a voz do pastor, o que as ovelhas fizeram? Vieram para junto daquele que cuidava delas. Irmãos, seguir a Jesus é uma atitude, é um privilégio, mas tem que acontecer ativamente, não passivamente. Seguir a Jesus é uma decisão. Aquele que quer ser meu discípulo, tá? Nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e eu vou sair correndo atrás dele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. É você que vai nos passos de Jesus, não é Jesus que tem que ir atrás de você. Tanto é que quando ele quis comparar a situação em que a ovelha estava desgarrada, ele fala que aí sim a pessoa foi até lá tentar trazer a ovelha, mas não é o normal, isso é exceção. Irmãos, ouvir a Jesus, seguir a Jesus é uma bênção tremenda, mas as ovelhas querem segui-lo. O que significa seguir? É olhar para tudo que ele faz, para tudo que ele deixou de exemplo e procurar imitar. Reflita na tua vida. Você segue a Jesus? Sim, pastor. Você ama como ele amou? Ih, pastor. Você perdoa como ele perdoou? Ih, pastor. Você se dispõe a obedecer ao Pai como ele fez? Ah, pastor. Desse jeito. Desse jeito. Nós precisamos ter a disposição de amar, de perdoar e de seguir, como ele deixou de modelo. Seguir é isso, ele é o referencial. Deus não colocou o Hélio ou o Anísio como referencial da igreja presbiteriana Filadélfia. Nós devemos dar o exemplo? Sim, mas nós somos homens e somos falhos. Deus me livre de errar com vocês, mas nós estamos sujeitos. O referencial que a todo momento a gente aponta desse púlpito é Jesus Cristo. Nós devemos segui-lo, nós devemos copiar todo o exemplo que ele nos deixou. Isso é ser uma ovelha de Jesus. E quanta gente que às vezes se afasta do culto dominical ou dos irmãos porque não gostou de uma mensagem do Hélio, não gostou de uma mensagem do Anísio, não gostou daquele irmão que não cumprimentou, ou ficou ressentido porque o irmão que sempre ligava não ligou, trocou de pastor, trocou de rebanho, será? Ficou esquisito. Ficou esquisito, o referencial começou a ser outro. Essas características são maravilhosas e devem ser cultivadas por nós. E nós devemos estar atentos, sabe por quê? O normal é a gente não fazer isso. Sabe qual que é o normal nosso? Não atender a voz de Jesus, não procurar viver unido e não seguir o pastor. O normal é isso, a rebeldia natural é essa. Então a gente deve prestar atenção que, como ovelhas, esse deve ser o nosso parâmetro, esse deve ser o nosso referencial. Por outro lado, tem os privilégios. Vamos falar dos privilégios. Você terá um pastor tremendamente poderoso e especial, e a Bíblia diz que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu não sei, irmãos, talvez numa situação extrema,
eu posso às vezes pular na frente de uma arma para defender a tua vida, mas não sei se eu faria isso. Talvez sim, talvez não, mas eu sei de alguém que fez isso por você. Jesus foi para uma cruz e sofreu o que a gente deveria sofrer. Ele é o supremo pastor e o único pastor especial da tua vida. Ele dá a vida pelas ovelhas. Eu me lembro quando eu comecei a refletir o que significa esse termo pastor, eu falei, é muito perigoso para a gente. Para ser humano é um nome muito perigoso, se for comparado a Jesus. Eu não sei se eu consigo ter toda a virtude que Jesus tem no cuidado com o seu rebanho, ainda que eu me esforce. E eu não sei se a igreja vai entender que eu não tenho e não consigo ter toda a virtude que só Jesus tem. Sabe por quê? Jesus conhece o teu coração, eu não conheço. E às vezes tem uma ideia, né? Aquela pessoa que a gente conhece mais perto, conversa mais, você até entende alguns sentimentos, mas não tudo. Jesus conhece o que passa lá dentro. Até que o salmista falou, sonda-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda eterna. Era como se ele falasse o seguinte, Deus, nem eu entendo o que eu penso, mas o Senhor sabe o que eu penso, o que eu quero. Tira aquilo que não presta e põe o que presta. Irmãos, quando eu entendi a maravilha que é andar com Jesus, eu falei, eu me rendo. Me entrego. Diante de um amor tão grande, diante de uma bênção tão grande, diante de um cuidado eterno e maravilhoso, como que eu posso resistir? Alguém que me ama quando eu não estava nem aí com ele. Alguém que se preocupa comigo ainda quando eu não estou me preocupando com ele. Alguém que cuida da minha vida e tem cuidado comigo ainda que eu não dê a honra que ele é devida. Irmãos, é fato que às vezes a nossa vida não está como esperávamos, mas com certeza está muito melhor do que merecemos. Todos nós. Nós já estamos no lucro. O que você trouxe para esse mundo? De que forma que você chegou nele? Todos nós estamos no lucro. Você está aqui hoje é uma bênção de Deus. É um privilégio que Deus te deu. É uma celebração da vida. E você não pode desprezar a vida e o pastoreio de Jesus por causa de circunstâncias secundárias e passageiras que enfrentamos. E que vão passar. Vai passar. Creia. O teu pastor é o pastor todo-poderoso. É o guarda de Israel. É aquele que não dormita, não dorme. Mas tem outra verdade que é um privilégio tremendo. 28. Eu lhes dou a vida eterna. Que tipo de vida Deus prometeu para você? Que tipo de vida Jesus está prometendo? Eterna. Você consegue pensar o que é eterno? Não. Não, porque nós somos limitados, nós somos finitos. Você quer ver, quando a gente vai falar de eternidade, eu lembro das aulas do Dr. Heber Campos, ele bagunçava a cabeça de muitos seminaristas dessa forma, mas eu achava tremendo e gostoso de lembrar. O que é eternidade? Que não tem início e fim. Só que início e fim é um conceito nosso. Durou 1000 anos. 1000 anos é um conceito temporal. E foi Deus que fez o tempo. Deus está acima do tempo e das coisas que Ele criou. Então, eterno é uma coisa que, com palavras, fica difícil definir. Mas eu sei que é bom demais. Porque você vai estar para sempre e junto daquele que cuida. E não daquele que não está nem aí com você. Daquele que te ama e se preocupa.
Por isso que ele fala, eu lhes dou a vida eterna. Não está falando que elas merecem a vida eterna. Presta atenção. Presta atenção. Graça é exatamente isso. Deus está te dando uma coisa maravilhosa e você não merece. Deus está te dando vida e vida eterna. Mas eu não mereço. Mas Ele quis fazer assim. Glória seja dada a Ele. Outra característica, vamos supor, você é a ovelha dele, Ele te dá a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você que pertence a Jesus, é propriedade de Jesus e ninguém toca em você. Se for para bater, é Ele que vai bater, mais ninguém. Ei pastor, você falou de bater? Calma meu querido, estou falando de correçãozinha. Estou falando de bordoada não. Você nem aguenta bordoada. Se Deus der seu braço, te rebenta. É só que pedala a roupinha assim, ó, fica esperto. Sai daí, menino. Sabe que ele sai daí? Tadinho, outro dia eu lembro que o Samuel estava numa situação lá de meio risco, não lembro se ele foi atravessar a rua, eu falei mais firme com ele, ele voltou chorando, tadinho. Mas no ímpeto, eu acho que eu exagerei. Mas é cuidar de pai, meu Deus do céu. Aí eu fiquei lembrando, tem hora que Deus faz assim com ele? Vem pra cá, menino. Você volta todo assustado, mas ele te livrou de uma tremenda enrascada. Queridos, da mão de Jesus ninguém pode tirar você. Só que muitos, por não entender essa passagem, começam a achar que é o diabo, começam a achar que é o mundo, começam a achar que é o patrão, que é o empregado, que é o governo. Ele escapa da mão de Jesus porque não conhece a Bíblia. Se conhecesse a palavra de Jesus, ele teria plena convicção de que nem a morte, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, diz Paulo na carta aos Romanos capítulo 8. Olha a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? Paulo, ao entender essas coisas, ele ficou maravilhado. Falei, meu Deus, o bom pastor cuida de mim, o bom pastor me dá a ovelha, o bom pastor fala que eu não vou perecer, eu não vou cair na desgraça, porque eu vivo debaixo da graça. O bom pastor diz que da mão dele ninguém me tira. Aleluia, aleluia. Porque se depender de mim, tem hora que a todo momento a gente está esperneando, querendo fugir. Ou tem hora que parece que o inimigo está balançando assim para ver se você cai. Tem uma música, música caipira, vocês já revelei para vocês que eu gosto, eu confesso, pronto, já entreguei. E fala de um termo bem engraçado que eles usam em relação ao inimigo balançando a escada para ver se você cai. Achei engraçada essa música. Mas a cena é verdadeira. Era como se a vida do crente fosse uma escada. Você está subindo para a glória, para o reino dos céus. E tem a todo momento alguém balançando para ver se você cai. Só que a música só falha num negócio. É que a todo momento vai ter a mão de Deus falando: ninguém tira essa ovelha das minhas mãos. Pode balançar e derrubar a escada. Ele é meu. Você é minha, disse Jesus. Olha que privilégio. Olha que bênção. Vale a pena ou não vale a pena ser ovelha de um pastor assim? Eu não consigo fazer isso. Esquece. A comparação de pastor é até um limite. Dali para frente é só Jesus. Ele usa o termo pastor para o uso da terra. Usa. E aí tem outras características e outras qualidades. Mas aqui eu estou falando do supremo pastor que é Jesus. Que da mão dele, nem Satanás, nem morte, nem diabo, nem capeta dos infernos, nem dívida, nem crise, nada te tira da mão do Senhor, porque Ele te ama e não te deixa, ainda que você queira espernear, ainda que você não compreenda que Ele está te carregando nos braços. Que privilégio! Hoje tem a ceia do Senhor. Nós anunciamos a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E toda vez que você participa da ceia, você deve pensar assim: Ele me amou com amor eterno. E esse amor é imutável, não muda.
Ele diz que me ama e me ama mesmo. Ah, mas eu não mereço. Não foi porque você merecia no início e nem agora. É porque Ele decidiu fazer de você uma ovelha e demonstrar em você a glória desse bendito amor revelado ao teu coração, de forma que você fala: Deus se preocupa comigo de uma forma tão tremenda e linda que eu não consigo entender. É aí que o salmista falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está ali comigo e me sustenta. Por isso que ele fala: não perecerão, e da minha mão ninguém as tira. Diante dessas verdades, vamos fazer algumas considerações práticas, bem práticas. Vamos lá. Você tem ouvido a voz de Jesus na palavra? Porque se você foge de ouvir a voz de Jesus na palavra, você perde uma dimensão tremenda, que é de conhecer quem é o teu Deus. Simples assim. Quantos irmãos que eu já conversei, sinceros, mas que tinham um conceito totalmente errado a respeito de Deus. Ah, pastor, se eu fizer isso, Deus vai me punir. Ah, meu querido, se Deus fosse te punir, você não ia resistir nada, você virava pó. Se Deus fosse descer o braço, você não aguentava nem um petelequinho. Assim. Às vezes Ele nos corrige como um pai. E a correção de Deus como pai é porque Ele te ama. Grife, sublinha, passa o amarelinho ali na tua cabeça. Deus te ama, por isso que Ele te corrige. Não é porque Ele tem raiva de você. Só que quando Ele te corrige, é bem menos do que o teu ato merecia. Bem menos. É ou não é? É só comigo assim? É bem menos do que eu merecia. É só para eu ficar esperto e falar: deixa eu correr de novo para junto do Pai. Deixa eu correr para junto. Então, vamos pôr na prática isso. Eu devo ouvir a palavra de Deus, que é a voz de Jesus falando conosco por obra do Espírito. Eu devo procurar ter a característica de uma ovelha, viver em união. Pastor, até gosto de ouvir da Bíblia, mas não gosto de estar com os crentes. Quem disse que os crentes gostam de estar com você? Essa é terrível, né? Os caras falam assim: eu não gosto de estar com ele. Mas quem disse que gosta de estar com você? Você é chato também. Mas é que na chatice nossa a gente vai se ajudar. É chato com chato, quando se melhora. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é verdade. Você se achou a última bala ali do baleiro? Queridos, tem hora que conviver junto dá trabalho, é chato mesmo. Mas ali Deus vai moldar a nossa vida. Deus vai tirar um pouco da tua chatice, um pouco da chatice do outro. Você vai ser mais tolerante, mais amável. Você vai ver que a fraqueza do outro é uma área que talvez você pode ajudar. E na tua fraqueza você vai receber a ajuda do outro. Deveria ser assim. E o inimigo às vezes esparrama que é para você não desfrutar da bênção tremenda que só vem por meio da comunhão. Tem bênção que você não vai ter no teu cantinho, não. Esquece ela. Como que eu vou receber amor se eu não convivo? Como que eu vou receber orientação se eu não quero? Se eu me omito? Ah, pastor, mas você está falando de vir na igreja? Eu falei isso? Não falei não. Ainda não cheguei nesse ponto. Estou querendo dizer, irmãos, que a igreja é um dos locais. Mas, por exemplo, a igreja te oferece a oportunidade de você participar de um grupo pequeno, de um grupo discipulado, de um grupo de oração. E você não. Aí depois não sabe por que as coisas ficam difíceis. E não é Jesus que não quer te abençoar, é você que está fugindo. Simples assim. Você foge dos recursos que Deus te deixou. Deus manda helicóptero, Deus manda avião, Deus manda irmão, Deus manda irmã, Deus dá telefonema, manda irmão ligar, você fugindo, não vai.
Ovelha quer estar junto. Seja uma ovelha. Quebranta um pouco o teu coração. Seja mais tolerante com o outro. Irmão, se eu for pegar ferro e fogo, sobra ninguém não. Fica ninguém não. Entendeu? Pega leve. Uma vez eu ensinei para o irmão, eu lembro até hoje a cena, eu estava na porta da igreja lá em Sinop, irmão bravo de sol, soltando fogo assim pelas ventas. Estava bravo. Falei, irmão, o que era desse? Aí descarregou, metralhadora no outro. Aí eu falei, tá, irmão. E o que, pastor? É teu irmão, você tem que amar. Tá doido, pastor? Tem. Ele precisa de ser. Já que você consegue ver tanta coisa, ajuda ele a melhorar. Não, pastor. Teu irmão, que margem de tolerância você tem? Pega tolerância zero. Se Deus fosse ter tolerância zero, você estava morto, seu infeliz. É verdade, pastor. Deus te perdoa um montão, você não consegue perdoar um pouquinho. Teu irmão, dá uma margem de tolerância para o outro. O outro também é falho. Assim como você é, ele não está sendo nem capaz de reconhecer. Eu lembro que aquela conversa foi tão abençoada que depois daquilo, ele sempre falava, pastor, margem de tolerância. Margem de tolerância. Assim como você quer que os outros tenham paciência contigo, no teu aperfeiçoamento, tenha paciência com os outros. Pega leve, não vai a ferro e fogo sempre. Mas comigo é assim, 8,80. Vai para Jesus, segue Ele e vê se foi assim. Pensa no Jesus que tinha paciência com os discípulos. Pensa no Jesus que tolerava aquele Pedrão. Pensa num povinho difícil. E a Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até se encher deles. Até o fim. Deus não desistiu de amar apesar deles. Porque o amor estava em Deus. O amor não dependia deles. A gente precisa aprender a amar sem depender do que o outro faz. Amar porque o amor de Deus está em mim. E não em função do que o outro faz. Isso ajuda a gente a viver junto. A ser tolerante e paciente. Outra atitude prática. E igreja, pastor? Igreja. Igreja está aí, você tem que vir. Pastor, os outros não vêm, pastor. Você não é os outros. Você é você. Mas os outros não vêm, eu fico fraco. Novamente, você não entendeu nada. Você quer que eu volte à pregação do início? Para falar aqui que é o Supremo Pastor de novo? Não importa quantos venham. Importa a tua disposição e como você vem. E que você seja uma bênção para que outros venham. Que você seja o canal de bênção para falar, meu irmão, sentindo a tua falta, você é precioso para mim. Você deu essa palavra para alguém de que você sentiu falta? Você ligou para ele e falou, olha, você é tão precioso que fez falta. Tá tudo bem? Não deu para ir, domingo que vem você vai? Estou sem carona, eu passei e te pego. Lembra que eu falei que é do privilégio de dar carona? Não? Eu vou desenhar isso aí. A bênção não é de quem recebe, é quem dá a carona. A maior é de quem dá. De tal maneira que você não deve deixar na esquina, não perde uma quadra de bênção, não. Você deixa na esquina? Você leva para deixar? Não, filho. A Rita e a Dona Socorro já sabem, eu levo na porta, se der, eu dentro do apartamento. Vou perder meia quadra de bênção, está louco? Andei 2-3 quilômetros, perto dos 500 pés de bênção, não perco não. Vai até lá pertinho. Porque Deus me abençoou de ter condição de dar uma carona. Você entende isso? Pastor, vai gastar combustível. Você vai ter que ir para o busão. Tenta voltar a aprender. Você não entendeu nada de Deus. Deus te deu as coisas que é para ser útil, para ser bênção. E não para você ficar com egoísmo. Pastor, você não tem combustível. Avisa que não tem, você vai levar até onde der. Ou então já faz um rachide ali, já até te ajuda, né? Sabe que é rachide? Não, ajuda no combustível. Vai dar carona e está cobrando? Não é isso, querido. Mas você vê que o ponteiro está no amarelo. O cara está te dando carona. Põe um 5 lá, sei lá, você vai pagar no busão do mesmo jeito.
E não precisa fazer drama, não precisa fazer cara feia. Se é irmão, não tem esse negócio não. Agora se é estranho, vai ficar tudo melindrado, né? Entendeu? Abençoa alguém, vive igreja. Igreja é uma bênção. Religiosidade é difícil. Você praticar uma religiosidade de domingo era muito difícil. Mas você viver como ovelha de Jesus, na bênção de Jesus, no rebanho de Jesus, reunido no domingo como ovelhas do único pastor, é maravilhoso demais. Porque você sabe que é Ele que te guarda, Ele que te abençoa. Por fim, nós precisamos entender claramente que Deus às vezes constitui pessoas para te ajudar. E, por exemplo, os pastores aqui na terra, que são chamados de pastores, têm suas limitações, mas foram colocados para te abençoar. E eu fico triste, sabe o quê? Quando muitas ovelhas nos procuram depois de quebrar a cara. Dá para procurar antes? Por favor? Ajuda aí. Eu lembro às vezes que o irmão... Tem irmãos que já aprenderam isso, vem conversar antes. E sabe quando o irmão vem conversar, o que eu faço? Quem já conhece sabe. Primeira coisa que eu faço? Oração. Porque eu não estou ali para guiar na minha vontade, eu estou ali para guiar na vontade de Deus, na palavra. Se eu não tiver uma palavra, eu vou falar, vai para casa, eu vou tentar pesquisar. Vou ver o que Deus fala sobre isso. E depois vou te orientar na Bíblia. Mas tem coisa que já está tão clara, que já veio um monte de versículo na cabeça. Eu falei, tome Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia, tome Bíblia. Que ele sai dali tudo biblado. Biblado, tem isso? Sai dali cheio de Bíblia. Aí ele vai decidir se vai obedecer ou não. Quando ele decide obedecer, ele ouviu a mim ou ouviu a Deus? A Deus. Eu sou só um instrumento. E se eu estiver errado, você me perdoe. Só que alguns não procuram ajuda nem antes nem depois. E vivem reclamando pelos cantos de que Deus não faz nada. Nós estamos aqui para te abençoar, para te ajudar. Confie. Nós somos limitados e falhos. Só que apesar de nós, Deus nos usa. Apesar de nós. E quando a gente vai te orientar é na palavra, não é na nossa vontade. E com certeza Deus quer que você evite alguns erros e receba orientação boa para a tua vida. É para isso que funciona a igreja. Para isso que existem líderes. Para te conduzir na vontade de Deus, não na nossa vontade. Desfrute. É mais uma bênção que Deus te deu. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor meu Deus, que maravilha o Senhor nos concede de sermos ovelhas do seu rebanho. Eu sou uma ovelha, cada homem, cada mulher que está aqui é uma ovelha, com imperfeições sim, meu Deus, com falhas, mas nós queremos ser transformados pela obra do Teu Espírito, porque sabendo, meu Deus, de um amor tão grande, de uma dedicação tão pura, de um carinho tão especial que o Senhor tem com a gente fica tudo envergonhado. Só que essa vergonha não deveria nos afastar, Deus, deveria nos aproximar. Perdoa, Senhor, quando ao invés de correr para os Teus braços, a gente fica reclamando e murmurando. Perdoa, Senhor, quando colocamos a nossa esperança nos homens e não em Ti. E agora, meu Deus, abençoe e fortaleça cada vida. Que o Teu cuidado seja manifesto, seja revelado por obra do Teu Espírito a cada coração. E nos prepare, Deus, para participar da ceia e de todas as ricas bênçãos que o Senhor nos dá. Em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos.